Lucas capítulo 6, versículo 17. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão, do povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom. Amém? Nós estamos falando aqui de quem? Jesus. Então Jesus, ele desceu com seus discípulos e parou num lugar. Por quê, meu irmão? Havia uma multidão ali que queria ouvir Jesus. Diga graças a Deus. Assim como nós estamos aqui hoje, meu irmão, sempre que alguém quer ouvir a voz de Deus, Deus dá atenção para essa pessoa. Não foi à toa que ele disse para Jeremias: Jeremias, clama a mim que eu responder-te-ei. Meu irmão, nenhum servo de Deus fica sem a resposta dele. A Bíblia diz que ele inclina os ouvidos para ouvir a oração de um justo. Amém? Então aquele povo estava todo ali, aquela grande multidão, e Jesus sabia que havia uma obra para ser feita ali. Aí então, no versículo 18 diz assim: os quais tinham vindo para ouvir e serem curados de suas enfermidades. Dá uma paradinha aí. Presta atenção no que diz o início do versículo. Eles vinham para ouvir e serem curados. Meu irmão, na maioria das vezes, esse é o processo correto. Ouvir a voz de Deus primeiro. Você já prestou atenção que Jesus, ele chegava nos lugares, ele ensinava, ele dava uma palavra e depois ele fazia o quê? Operava um milagre. Foi assim? Ainda que fosse uma palavra muito pequenina, não importa, ele sempre dava uma palavra. Um dia ele chegou para o cego e perguntou assim: o que queres? Ele disse: eu quero ver. Ele disse: então veja. E operou um milagre. Olha, uma palavra tão pequenina, mas com poder muito grande. Por quê? A palavra de Deus, meu irmão. Não importa se ela é grande, se ela é pequena, se é um versículo, se é 10 capítulos, a palavra de Deus é o próprio poder de Deus em ação. Diga graças a Deus. Se lembram daquele centurião? Senhor, o meu servo está tremendamente doente. Jesus falou: eu vou lá para curar o teu servo. Não precisa, não sou digno, mas se o Senhor disser só uma palavra, eu creio que meu servo vai ser curado. Foi isso que aconteceu? E de repente, quando ele falou isso, já veio os soldados ali para dar notícia: teu servo já está bem, foi curado naquela mesma hora. Diga graças a Deus. Mas o caminho então, meu irmão, é ouvir a voz de Deus. E ouvir a Deus não é simplesmente você escutar. Quando a Bíblia diz ouvir, é dar a devida atenção ao que Deus fala, é praticar aquilo que Deus manda. Se Deus mandou você tirar algo da tua vida, você tem que tirar. Se você não tirar, porque você não deu ouvidos, você não ouviu verdadeiramente o que Deus falou. Se Deus diz para você mudar aquele teu comportamento, é para mudar, meu irmão. Por que ele fala isso? Porque ele quer te abençoar. É para você ouvir primeiro e depois ser abençoado. Deus não fala à toa com a gente. Deus não pede para a gente mudar aquelas palavras, mudar aquele andar, aquele caminhar, mudar aquela atitude à toa, só porque ele quer nos corrigir. Não, ele quer nos corrigir para que ele possa nos abençoar também. Amém? Sempre que Deus faz uma correção na nossa vida, meu irmão, é porque ali tem uma bênção para ser derramada sobre a nossa vida. Não é à toa. Não é porque Deus quer mostrar que é Ele que manda. Não, Ele não precisa disso. Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso. Diga graças a Deus. Mas sempre que Deus fala, é porque Ele quer abençoar a nossa vida. Feliz é aquele que dá ouvidos à voz de Deus, né? Tem pessoa que quando Deus fala, ela torce o nariz, né? Não é para mim essa palavra, não. Não é bem assim. Não é bem assim do jeito que o pastor está falando. Pode não ser do jeito que o pastor está falando, mas é do jeito que Jesus fala através da palavra dele. Essa aqui você pode confiar 100% em nome de Jesus. Amém? Mas muitos não querem ouvir. Muitos, hoje por exemplo, se achegam até uma igreja só porque precisam ser curados, só porque precisam de um descanso, só porque precisam de uma bênção, de um milagre, precisam de uma mudança. E muitos não querem ouvir, meu irmão. Muitas vezes já vi pessoas chegar na igreja só procurando a bênção, mas o melhor para a gente é procurar o abençoador, é ouvir o conselho dele.
Mesmo porque, meu irmão, a Bíblia diz que se a gente conhecer a verdade liberta a gente. E quem pode apresentar a verdade para nós se não for Jesus Cristo? Amém? A verdade é a própria palavra de Deus. Conforme você vai ouvindo, o Espírito Santo vai ensinando você, você vai se libertando de um monte de coisa. Você vai descobrindo que você não precisa mais sofrer. Você vai descobrindo que existe uma unção sobre a tua vida, que existe um Espírito Santo, um Espírito de poder, que está na sua vida, que você não precisa temer a nada, porque Deus está contigo. Não é assim que diz a palavra? Por isso que é tão importante ouvir a palavra de Deus. Aquele povo estava lá para ouvir e serem curados. Meu irmão, normalmente a pessoa que ela vem não quer ouvir a Deus, ela só quer o milagre, ela só quer a bênção, ela sai da igreja frustrada. Muitas e muitas pessoas vão de igreja em igreja, não se firmam em lugar nenhum por causa disso. Elas não querem ouvir a voz de Deus. Na verdade, elas não querem ter compromisso com Deus. Elas só querem aquilo que Deus pode dar para ela. Ela ouve um pastor pregando. Eu não gostei muito do jeito daquele pastor pregar, vou em outra igreja. Aquele pastor ele prega, parece que ele está muito bravo, eu não gostei, eu vou em outra igreja. Aquele pastor ele prega muito mansinho, parece que o pastor vai dormir lá no altar. Não, eu vou em outro, vou procurar outro. Não é o pastor, meu irmão, é a palavra de Deus. A Bíblia é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo. Amém? Você não tem que ouvir o pastor, você tem que ouvir o que o Espírito Santo está falando com você. No momento que a palavra está sendo ministrada, Deus está falando algo com você. Ele está te lembrando de alguma coisa que Ele te pediu e você não fez. Algo que Ele pediu para você deixar de fazer e você continua fazendo. Por isso que aquela bênção demora para chegar. Amém? Então aquele povo queria ouvir a Deus e serem curados das suas enfermidades. Vírgula. Como também os atormentados de espíritos imundos, que eram curados. Diga glória a Deus. Meu irmão, não tem como a pessoa ouvir a voz de Deus, seguir o conselho de Deus e não ser abençoado. Porque se isso não acontecer, então a palavra de Deus não é verdade. Eles iam para ouvir Jesus e serem curados. O que acontecia? Eles eram curados. Recebiam a bênção. Diga graças a Deus. Assim como você está ouvindo essa palavra agora, também está recebendo a tua bênção. Em nome de Jesus. Aí diz assim, no versículo 19: e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava. Meu irmão, não ficou ninguém sem a bênção. Olha que coisa linda, olha que obra grandiosa. Amém? Domingo eu estava testemunhando, aliás, domingo não, né? Eu estava comentando em casa. A irmã foi visitar em casa, né? Ontem eu estava comentando sobre um amigo, né? Eu sempre vivia ali orando por ele, dando uma palavra. E de repente ele começou a contar para mim que foi na igreja, foi ele, foi a esposa, foi a mãe, foi o irmão, começou a ir todo mundo. Olha que obra linda, meu irmão. Ou seja, não vai ficar ninguém sem a bênção, é a família toda. Para você a palavra é a mesma, é tu e tua casa. Mas como alcançar essa bênção? Como? A Bíblia diz que ninguém ficou sem ser abençoado. Todos. Por quê? Todos foram lá para ouvir. É o primeiro passo, meu irmão. Nunca rejeite a palavra de Deus. Tenha sede pela palavra. Tenha desejo de ouvir a voz de Deus. Não é só na igreja não, meu irmão. Em casa, quando você estiver sozinho, no teu quarto, pegue a Bíblia, ore, pede para Deus falar com você. Você tem que ter um desejo de ouvir a voz de Deus. Por quê? Esse desejo de ouvir a voz de Deus é o desejo de ter uma intimidade com Ele. Se a gente não tiver intimidade com Deus, Deus não pode nos abençoar. Ele abençoa os filhos. Agora, aqueles que são estranhos, aqueles que Ele não conhece, vai ficar sem a bênção. É por isso que a Bíblia diz aqui, no versículo 19: e toda a multidão procurava tocar-lhe. Chega perto, meu irmão. Deus abençoa aqueles que estão perto dele. Por isso que ele diz na palavra: achegai-vos a mim e eu também me achegarei a vós. Meu irmão, enquanto a gente vai em direção a Jesus, Ele vem em direção a nós para nos abençoar. Se a gente começa a se afastar de Jesus, Ele também se afasta, meu irmão.
Ah, não, mas Jesus disse que nunca me deixará, nunca me abandonará. Verdade, se você também não abandonar Ele. Porque Ele diz: porque vós me deixastes, eu também deixarei a vós e os vossos filhos. Se você se afastar de Deus, meu irmão, Deus também se afasta. Deus não vai correr atrás de ninguém, não. Nós que temos que correr aos pés de Jesus. Nós é que temos que estar sempre desesperados por estar com Ele. Amém, igreja? Então aqueles que iam tocar, eles iam chegar bem pertinho de Jesus. Por quê? Diz assim: porque dele saía virtude e curava todos. Você quer a virtude de Deus na tua vida? Meu irmão, Jesus tem virtude para curar, para libertar, para transformar, para fazer prosperar. Mas como que eu vou receber essa virtude na minha vida? Quanto mais eu me aproximar de Jesus, quanto mais eu tiver intimidade com Ele, quando eu chegar a ficar desesperado pela presença de Deus. Tem pessoa que às vezes fica desesperada por causa de uma pizza, por causa de um sorvete, por causa de um passeio. A pessoa nem dorme de noite. Quando isso acontecer por Jesus, você está começando a chegar perto de Deus. Por isso que a Bíblia diz, né? A gente tem que ter sede, como a corça tem sede pelas águas. A gente tem que ter sede por Deus. Esse é o termômetro da tua fé, meu irmão. E vai ser também o termômetro da tua bênção. Quanto mais você for em direção a Jesus, maior vai ser a tua bênção. Mais vai ser a virtude que vai sair dele para a tua vida. Vocês se lembram daquela mulher do fluxo de sangue? Ela sofreu por mais de 12 anos, né? Não foi? E o que ela pensou no coração dela? Se eu tocar na hora das vestes do Senhor, eu vou ser curado, não foi isso? Ou seja, se eu me aproximar bastante dele, chegar bem pertinho a ponto de tocar nele, eu vou ser curado. E o que Jesus declarou que aconteceu ali depois? Exatamente. Ele disse assim: quem me tocou? Os discípulos disseram: mestre, todo mundo está te apertando e você pergunta. O Senhor pergunta: quem me tocou? Não, alguém me tocou de uma maneira diferente. Por quê? Porque eu senti que de mim saiu virtude, vida, poder, unção, para curar, para libertar, para mudar a história da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Mas é necessário, meu irmão, ir em direção a Jesus. E tudo que diz respeito a Deus. Quando você está na tua casa, que você tem o desejo de pegar a Bíblia para ler a palavra, você está se aproximando de Jesus. Quando você tem aquele desejo, puxa vida, que bom, hoje é quarta-feira, hoje é domingo, vou para a igreja, que maravilha. Você está se aproximando de Deus. Quando você coloca lá um louvor para ouvir na tua casa, que vontade de ouvir um louvor, você está se aproximando de Jesus, meu irmão. Pode ter certeza, quanto mais você chegar a Ele, mais virtude vai ser, que vai sair dele para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, meu irmão. O que Deus tinha para nós hoje era isso. Ele só quer que a gente se aproxime dele. Porque a Bíblia diz assim, ó: todos eram curados. Diga graças a Deus. Meu irmão, todos que estão ouvindo essa palavra estão prontos para receber a bênção de Deus. Você está apto para receber a bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém? Agora nós vamos nos aproximar dele em oração. Diga graças a Deus. Vamos colocar de pé. E da mesma maneira, meu irmão, que tudo que diz respeito a Deus faz você se aproximar de Deus, tudo também que é do mundo te afasta dele. Não é assim que diz a Bíblia? Portanto, para eu também poder me aproximar de Deus, eu tenho que me afastar daquelas coisas que a gente sabe não agradam a Deus. Não adianta eu estar na igreja, querer a bênção de Deus, mas carregar alguma sujeira nas minhas vestes, carregar alguma imundície, carregar alguma coisa que a gente sabe não é aprovado por Deus. Meu irmão, não virá virtude sobre a nossa vida. Pode ter certeza disso. Se eu quero me aproximar de Deus, eu quero ser amigo dele, eu tenho que me afastar das coisas do mundo. Eu tenho que me afastar do pecado. Eu tenho que parar de falar aquilo que Deus mandou eu parar de falar. Eu tenho que parar de andar com aquelas pessoas que Deus mandou eu parar de andar com aquelas pessoas. Eu tenho que parar com aquele pensamento que Deus já falou que não serve para um servo de Deus. Senão eu não consigo me aproximar de Jesus. Amém? Graças a Deus. Feche os teus olhos, eu quero orar por você agora. Nós vamos nos aproximar de Deus
E pode ter certeza que a virtude do Senhor virá sobre a tua vida agora, meu irmão, em nome de Jesus. Eu não sei se você passa por alguma dificuldade, se você passa por alguma situação difícil, mas eu quero orar para que Deus derrame virtude sobre a tua vida nesse momento, para curar, para libertar, para transformar, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o teu coração, quero orar por você. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós ouvimos a tua voz nesse momento. Nós viemos aqui para ouvir e também para sermos curados de muitas coisas, Jesus. Existem pessoas que precisam ser curadas moralmente. Tem pessoas, Deus, que precisam ser curadas lá no coração, no espírito, na alma dela. Tem pessoa que precisa ser curada no corpo físico mesmo, Jesus. É um problema do sangue, nos ossos, nos nervos, naquele órgão, nas vistas. Oh Pai, existem pessoas que precisam ser libertas daquele pensamento enganoso, daquele pensamento de pecado, daquele pensamento de derrota. Meu Deus, existem pessoas que precisam se libertar daquele sentimento de angústia, oh Pai, daquela tristeza que ela não sabe de onde vem, mas todo dia bate a porta do coração dela. Meu Deus, mas é nessa hora que nós clamamos a Ti, é nessa hora que eu peço ao Senhor, derrama virtude sobre esta vida, Deus, virtude para curar, virtude para libertar, para transformar essa vida agora, em nome de Jesus. Pai, o Senhor diz na Tua palavra, que naquele dia, todos foram curados. Meu Deus, eu peço a mesma bênção sobre essas pessoas agora, que oram junto comigo, Pai. O Senhor diz que todas foram curadas, e eu peço, meu Deus, que nenhuma dessas pessoas deixe de receber a tua bênção. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus.